Olá, pessoal, que a paz de Cristo seja com todos. Estamos aqui para realizar mais uma live e hoje o tema é de extrema importância, é um tema que eu gosto bastante, ligado à escatologia. O assunto é sobre o arrebatamento da igreja. Está comigo aqui o professor Leonardo, meu irmão em Cristo e também um amigo que está aí presente fazendo apologética conosco, respondendo aos críticos, aos incrédulos, e hoje ele vai estar falando desse assunto importante, que é a volta de Cristo para buscar o seu povo. Desde já eu quero passar a palavra aí para o Leonardo, que está cumprimentando o pessoal. Fica à vontade, meu amigo. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Leonardo Andrade, né? Sou pastor também da igreja. Estou aqui para mandar um abraço a todos aí que estão nos assistindo aí nesse momento, nessa live tão maravilhosa, né? Quem assistir agora, né, ao vivo, poder assistir logo depois, porque ficará gravado. E o assunto aqui é de excelente entendimento para a igreja, né? E também para aqueles que lidam com a teologia, né? Desde já temos que deixar claro que não é um assunto relevante quanto à salvação, mas é o entendimento, né? O entendimento e também da busca, da sinceridade, da sua vida com Deus, né? Isso pode ajudar e também atrapalhar mediante o entendimento escatológico que a pessoa aplica. Então, nós estaremos esclarecendo algumas coisas, tentando pontuar alguns assuntos mediante a esse tema aí, escatologia. Muito bem, professor Leonardo. Eu quero ler um texto aqui em Apocalipse, capítulo 12, no versículo... Apocalipse, capítulo 22, versículo 12, diz assim: E eis que veio sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Nós sabemos, professor Leonardo, que o arrebatamento é um evento importante a ser falado, porque queira as pessoas ou não, acreditando ou não, estando preparado ou não, o arrebatamento vai acontecer. E eu costumo dizer que é importante nós sabermos desse assunto e entendermos, né, este evento, porque mais certo do que a nossa morte é o arrebatamento da igreja. Porque Cristo pode voltar para buscar a sua igreja antes de nós morrermos. Então, nós precisamos conhecer este evento. Desde já, eu já quero pedir para você trazer uma definição o que é o arrebatamento da igreja. Então, vamos lá. Primeiro, só para estender um pouquinho mais, né, a sua pergunta, né, nós que lidamos com escatologia, lidamos com 3 palavras gregas, né? Harpazo, lidamos com epifaneia e parousia, né? Ou parousia, né? Depende como você lê, tá? Esses 3 temas são primordiais para o entendimento daquilo que nós iremos tratar. Os pós-tribulacionistas, eles dizem que harpazo, epifaneia e parousia é a mesma coisa, mas não é, né? A palavra harpazo, ela significa furtar, literalmente furtar, tá? Eu tenho um livro aqui de escatologia que eu escrevi para o curso teológico, né? E aqui na página, deixa eu achar aqui, deixei na agulha aqui, na página 39, eu faço uma definição de harpazo mediante o Dicionário Internacional de Teologia. Harpazo significa agarrar, apanhar, vem de arpagmos, roubo, aquilo que foi furtado de alguém, presa, despojo, arpague, roubo, despojo, gula, rapacidade. Harpazo, de Homero em diante, se relaciona com o latim raio, agarrar, arrebatar, e significa arrebatar, agarrar, carregar, roubar, despojar e, por último, raptar. Eu tirei isso da onde? Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento, editora Vida Nova, Colin Brown e Lothar Cohen. Por que eu falei isso, Jadson, meu amigo? Porque muita gente, os pós-tribulacionistas, dizem que harpazo não significa arrebatamento. Se harpazo não significa arrebatamento, manda eles brigarem
com o Dicionário Internacional de Teologia, não com o professor Leonardo Andrade. Então, a palavra arrebatamento significa raptar, significa tirar, né, de uma localidade e transferir para uma localidade que talvez nós não sabemos aonde, né? Então, arrebatamento é isso. Muito bem, professor Leonardo. Então, nós podemos dizer que o arrebatamento é um evento em que Cristo tira a igreja da terra antes do evento da grande tribulação, que Deus vai derramar sua ira para levar para o reino dos céus, né? Para levar para o céu. Eu gostaria que você lesse para nós o texto áureo, né? Que é sempre citado lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, onde o apóstolo Paulo ele fala sobre o arrebatamento. Eu gostaria que você comentasse algo em cima desse texto que o apóstolo Paulo ele traz. Qual o do capítulo 2, Tessalonicenses? 2 1 Tessalonicenses? Tessalonicenses, capítulo 4. 4, né? Deixa eu colocar aqui o texto para nós, aqui, rapidinho. 4, só um instante, para a gente ler esse texto aí. Aí, 4 a partir dos 16, né? Vamos ler a partir do 13, né? Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que Jesus dorme, Deus nos tornará a trazer com ele. Olha que interessante. Ele tornará a trazer com ele. Os tornará a trazer com ele. É bem interessante essa palavra. Dizemos vós, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar, vou ler de novo, para aqueles que não julgam, né? Que julgam que nós passaremos pela tribulação, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai uns aos outros com essa palavra. Então, o texto áureo é esse, né? Tessalonicenses 4:16, que fala que nós encontraremos o Senhor com ele nos ares. Só uma curiosidade, eu coloquei no meu livro, né? Ele estava até aqui agora, né? Mas já andou. Está aqui. O meu livro de Manual de Cultura, Costumes e Tradições, por sinal, graças a Deus, Jadson, reparti com vocês. Esse aqui é um dos livros mais vendidos atualmente no Brasil, graças a Deus, né? Lacar, né? Quando você fala assim, Gênesis, Bereshit, Gênesis 5, versículo 24, e andou, pois, Enoque com Deus e não se viu mais, porque Deus o tomou para si. A palavra tomou é lacar. Lacar significa arrebatar. Lacar é o mesmo que arrebatamento. E quando aconteceu ali o arrebatamento de Elias, também é usado o termo lacar. Só que é interessante que esse termo lacar também significa um momento crucial do encontro da noiva e do noivo após o período de noivado. Olha só que interessante. Quando eles pegam e se encontram após o noivado, eles ficavam entre 1 a 2 anos aguardando esse noivado, né? Esse encontro para selar o casamento. Quando eles se encontravam, eles faziam um ritual chamado Nissuim. Pegou aí, Jadson? Nissuim. O que era o Nissuim? Eu não sei se você já viu aquelas cenas de novela, quando o ator pega pela cintura a atriz, né, no caso a noiva, e leva pelo alto assim, tipo pegando ela pelo alto assim, levantando os ares. Esse termo é chamado Nissuim, ou seja, levantar até os ares. Ou seja, é o mesmo termo empregado por Paulo na carta de Tessalonicenses, que fala que nós
e iremos até os ares, encontraremos com o Senhor nos ares. Então, Nissuim é uma prova contundente de que o arrebatamento acontecerá dos mesmos trâmites do casamento judaico. Após o Nissuim levar aos ares, a noiva era conduzida à recâmara nupcial para ter o seu momento de intimidade com o noivo. O nome desse sumiço repentino, que após o Nissuim, de levar aos ares, era chamado de lacar, ou seja, arrebatamento. Então, ali em Tessalonicenses, nós temos uma evidência clara que o arrebatamento acontecerá. Esse arrebatamento será secreto, e eu vou mostrar provas aqui de que o arrebatamento será secreto e iminente. Excelente, professor Leonardo. Então, já ficou bem claro aqui, já nesse ponto da live que nós estamos conversando, que o arrebatamento da igreja é um evento em que Cristo vem para os seus, vem para a sua igreja, para um encontro da noiva com o noivo, no encontro nos ares, né? E agora a pergunta que eu quero fazer para o senhor: há uma distinção entre a segunda vinda de Cristo e o arrebatamento? É um evento distinto o arrebatamento da segunda vinda de Cristo? Fica à vontade, professor Leonardo. Primeiro, eu vou engordar um pouquinho essa pergunta, né? E para a gente que está fazendo academia, né, engordar é um pouco complicado esse termo. Mas você falou que se há distinção, né? Eu vou incluir uma pergunta, né? Eu falei até que ia te mandar essa pergunta, que foi uma pergunta feita pelo César Cavalcante, que falou que na Bíblia não contém um texto que fala que Jesus virá de duas formas, né? Então, aí, será que existe esse texto ou não existe? Jesus virá de duas formas. Mas olha só o que diz Hebreus 9:28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez. Vou repetir. Aparecerá segunda vez sem pecado ao que esperam para a salvação. Olha que texto magnífico. Ou seja, ele aparecerá uma segunda vez para o que esperam a salvação. E uma pessoa, né, um pós-tribulacionista até me perguntou, mas será que ele não vai, não está falando que ele vai aparecer nos Santos dos Santos? Eu falei assim, qual a necessidade? Não tem. E você falou que se há diferença nos termos que confere cada um, você vai ver a larga diferença. Harpazô, arrebatamento. Epifaneia, vem de epi, grandioso. Fanos, aparição, aparição grandiosa. E depois, parousia. Parousia é presença corpórea. Segundo William Barclay, ele vai definir esse termo, a história desse termo, quando um rei ele não queria mandar um emissário para eles aparecer para aquele público, ele mesmo aparecia, o nome disso é parousia, ou seja, era a manifestação corpórea de um rei. Então, você vê a diferença entre um e outro. Tessalonicenses 5 vai melhorar um pouquinho o que eu estou falando. Sabe por quê? Porque Tessalonicenses 5 ele vai dizer assim, olha o que ele diz, mas, irmãos, acerca dos tempos, das estações, não necessitais que vos escreva. Por que ele está falando isso? Porque o público daquela época, aí tem gente que fala, não, os judeus, não, o público daquela época sabia sobre os meses, e o público de hoje não tem esse conhecimento. O público sabia que o primeiro mês é Aviv, o segundo é Iyar, o terceiro é Sivan, o quarto é Tamuz, o quinto é Ave, o sexto é Elu, o sétimo é Tisri, o oitavo é Reshivan ou Marreshivan,
depois Kislev, Tevet, Shevet, Adar, e quando fosse ano embolismo, seria Adar 1 e Adar 2, ou Adar Sheni, né? Adar Rishon e Adar Sheni. Então, eles sabiam tudo isso, as estações, kites, todas as estações, eles sabiam de có e salteado, né? Eles sabiam de có e salteado. Quando estiver falando muito alto aí, você dá um para me abaixar, porque às vezes eu falo alto, né? Pensando que não tem retorno, né? Então, olha, ele está dizendo isso aí. Aí no verso 2 ele vai dizer assim: porque vós mesmo sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão da noite. Olha que interessante. A palavra ladrão aqui é kleptos. E a kleptos, né, no nominativo kleptos, né? Aqui está kleptes. A palavra kleptos no nominativo significa ladrão, literalmente ladrão. E você sabe muito bem, né, que dentro do Código Penal nós temos 155 e 157. 157 seria roubo, mas roubo com violência. Se apresentar diante da vítima e roubá-la com violência. Furto é subtrair algo de alguém sem que a pessoa veja. Tanto é que a palavra clepto surgiu outra palavra, ela deu origem a outra palavra, a palavra cleptomaníaco. O que é o cleptomaníaco? É aquele que furta algo de alguém sem que a pessoa veja. Olha só que interessante. Ele furta algo de alguém sem que a pessoa veja. Então, ou seja, o dia do Senhor, ele está manifestando aqui o dia do Senhor. Ele virá como ladrão. Novamente, William Barker, no seu comentário do Novo Testamento, ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que o dia do Senhor, no Antigo Testamento, é um cumprimento fatídico do arrebatamento da igreja. Então, é fato, né? Segundo William Barker, né? Então, eu estou apresentando teóricos, né? Então, a definição que Jesus vai vir como ladrão, e ele vindo como ladrão, ele vai vir como cleptos, tá? Ele vai vir como ladrão. Jadson, você tem ideia se um ladrão vai entrar na sua casa amanhã? Não. Não, eu também não tenho. Por isso que a vinda dele é secreta. Por isso que a vinda dele é secreta. Assim, não tem ninguém que tira da minha cabeça esse tempo, porque é tão explícito isso, tá tão explícito isso, que eu não sei para onde eles querem correr, né? A gente não precisa falar quando que vai ser o céu ou outra coisa. Não, é só você perguntar essa questão, a diferença entre cleptos, né, harpazô, epifaneia e parousia, só isso. Quer falar? Pode falar. Professor Leonardo, você disse sobre Cristo vir como um ladrão. Eu quero te fazer uma pergunta. Um ladrão, quando ele vai chegar para assaltar, ele manda um telegrama, manda uma mensagem, ou ele chega sem avisar? Ele chega sem avisar, né? Não vai mandar. Do mesmo modo, Cristo ele vai aparecer, né? Por isso ele fala vigiai. Ele fala vigiai porque não sabeis o momento em que há de vir o vosso Senhor. Ela vai até entrar no ponto da iminência, né? Claro. Então é muito interessante esse termo aí do Cristo vir como ladrão. E o ladrão vem para trazer dano, né? Vem para trazer, então, aqueles que ficarem sobre a terra sofrerão. Exato. Sofrerão a grande tribulação. E é interessante. Pode falar, professor. Que o segmento, no verso 4, ele vai dizer assim: mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Eu vou repetir. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas. Desde quando nós decidimos andar com o Senhor, primeira carta de João 1, verso 7, se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Por isso, hoje, somos denominados, recebemos uma nomenclatura de sermos luz, nós somos luz também, sal da terra e luz do mundo, porque nós estamos nele. Aí ele fala aqui, vós, irmão, não estáis mais em trevas, para que aquele dia vos surpreenda. Aqui não está dizendo que nós sabemos o dia que ele vai chegar. Não é isso. Está dizendo o seguinte, eu perguntei para você, você sabe
que hora vai chegar o ladrão ou que qualquer momento da sua casa? Você respondeu, não. Mas se eu falar assim para você, Jadson, meu amigo, amanhã, eu não sei o horário, essa semana, eu não sei a hora, não sei o momento, se é de dia ou de noite, o ladrão vai na sua casa. Como é que você vai ficar, Jadson? Vigilante. Vigilante, esperto, esperando ele, né? Esperando ele, entendeu? Entendeu? Para ele chegar, ter uma boa recepção. Então é a mesma coisa a igreja vigilante. A igreja vigilante, ela aguarda o Senhor Jesus, entre aspas, na figura de ladrão, na figura de linguagem como um ladrão, a qualquer momento, embora não saibamos a qual momento ele virá. É interessante que Mateus 24, 36 vai dizer assim, pois aquele dia e hora ninguém sabe. Aquele dia e hora ninguém sabe. Olha que interessante. Eu falei aqui sobre os meses, né? O primeiro mês é Aviv, depois Iar, Sivan. Esses 3 meses dava a primavera. A primavera. Depois vinha o verão. Tamuz, Av e Elu. Verão. A palavra verão é kites. A palavra fim é kates. É por isso que o termo vai dizer assim, quando surgirem suas folhas, sabeis que é chegado o verão. Na verdade, é um trocadilho ali, né? Judaico, trocadilho da língua hebraica. Kites com ketes, né? Sabeis que é chegado o fim. Ali é o fim. É interessante que esse sexto mês, ele é um mês de preparativo. Tanto é que Elu, alguns dizem que é um acróstico, significa Ani, Ledodi, Vedodi, Li. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. O que é isso? Fala do encontro de Salomão com a sulamita, né? Fala do encontro de Salomão com a sulamita, do noivo com a noiva, né? De Israel com Deus, da igreja com Jesus, no simbolismo perfeito. Alguns dizem que esse termo também significa pesquisa, porque era um mês onde a pessoa já deveria pesquisar nela mesma para ver se tinha algum defeito, porque na ótica judaica, o livro da vida seria aberto, estava aberto, e qualquer coisa que você fizesse, seu nome poderia ser riscado do livro da vida. Só para tirar algumas questões, né? Isso só vai ver aqui no seu canal. A palavra nome no hebraico é Shem, e a palavra alma é Neshama. Neshama, dentro da palavra Neshama, alma, tem a palavra Shem, que é nome. Tanto é que os judeus falam isso, né? Principalmente no livro Guia Mais Completo do Judaísmo, de Benjamin Blair, ele vai falar assim que o seu nome é a sua própria alma. É por isso que quando fala assim, seu nome será arriscado, na verdade não é seu nome, é a sua alma. Aí o livro estava aberto. Aí no último dia de Elu, dia 29 de Elu, o Shamash, que era o principal da sinagoga, passava nas casas e batia e dizia assim, Kumaná, levanta-se, fica alerta, vigia. Por quê? Porque a partir do próximo mês ia vir a festa de Yom Teruah. O que é Yom Teruah? A festa das trombetas. Só para ligar o que eu falei, Mateus 24, 36, aquele de hora ninguém sabe, a festa das trombetas, Yom Teruah, era a única festa que ocorria na lua nova. A lua nova a gente sabe que ocorre no início do mês, não dá para ver, é muito difícil. Depois ela vai aparecendo, no meio do mês, dia 14, ela fica a lua cheia, né? E assim depois volta de novo a ficar cheia. Por não saber se ela vinha no dia 1º de Tisri ou no dia 2 de Tisri, a lua nova, eles deram 2 dias para essa festa. Quantos dias? 2. Como eles não sabiam se ela vinha no dia 1º e no dia 2º, eles falaram bem assim, eles disseram bem assim, apelidaram essa festa como a festa daquele dia e hora ninguém sabe. A festa das trombetas, Yom Teruah, é a festa daquele dia e hora, ninguém sabe. Olha que coisa interessante. Então, dentro desse contexto cultural, nós podemos ver aí a questão do arrebatamento, né? E também da questão desse invólucro linguístico, cultural
que a Bíblia nos insere, né? Então, aqui eu já falei sobre a diferença, né, entre arrebatamento e as outras, né, premissas, né? Já falei aqui sobre esse contexto cultural e a gente vai desembolando outras coisas aí. Muito bem, professor Leonardo. Eu também entendo, lendo as escrituras, que há uma diferença entre o arrebatamento da igreja e a segunda vinda de Cristo. E um dos pontos que eu quero aqui elencar, né, que nós estamos trocando uma ideia, é a questão que no arrebatamento da igreja, Cristo, ele vem para os seus, vem buscar a igreja. E na segunda vinda de Cristo, Cristo vem com a igreja. Então ele vem com os seus. No arrebatamento ele vem para os seus, na segunda vinda ele vem com os seus. No arrebatamento da igreja, Cristo ele fica nos ares e leva a igreja para o céu. Na segunda vinda, Cristo ele vem, pisa na terra, no Monte das Oliveiras, com a igreja. Então a gente vê que o arrebatamento da igreja é um evento que nós não sabemos o dia e nem a hora. Será como um ladrão. Enquanto a segunda vinda, a gente sabe que é marcado por sinais, acontecimentos, onde Cristo vem com grande poder e glória com a igreja julgar o mundo. Então, essas são algumas distinções que eu posso apresentar aqui, mas existem muitos outros pontos que podemos apresentar que há uma diferença muito clara em relação ao arrebatamento da igreja e a segunda vinda de Cristo. Quer comentar um pouco sobre o que eu falei agora? Sim, sim. Fica à vontade. Você colocou muito bem aí, mas é o que você falou, assim, é uma enormidade de coisas, né? Se você pegar o próprio livro do Apocalipse, você tem um livro do Apocalipse. Apocalipse, você tem o capítulo 1, ele fala das coisas que são, fala do tempo presente. Capítulo 2 e 3 fala do passado. Capítulo 5 até o 22, ele fala do futuro. Por isso nós somos considerados futuristas, porque nós acreditamos que os eventos do 5 em diante tratam do futuro. Você não vai ver igreja a partir do verso 6 em diante, nem do verso 5. Você vê uma figura, né, ali no 5, né, que fala dos 12, os anciãos ali, que é uma pré-figura da igreja. E mesmo assim, a questão da tribulação você só vai ver a partir do verso 6 em diante, até o 18. Então, a partir do 6 ao 18, você não vai ver igreja, nem termo relacionado à igreja. Então, está fora, a igreja está fora desse contexto de tribulação, entendeu? Está fora totalmente. Então, a gente podemos ver. Eu no livro aqui, eu enumerei algumas coisas relacionadas à tribulação, né? Primeiro que a Bíblia nunca declarou explicitamente sobre essa questão da tribulação, né? Ô, professor Leonardo, só uma pergunta para o senhor, antes, quando você vai procurando aí. O senhor entende em Apocalipse capítulo 4, quando é falado para João assim, ó, no versículo, deixa eu ver aqui, e eu me achei em espírito, aqui no versículo Apocalipse, capítulo 4, diz assim: depois dessas coisas olhei e eis que não somente uma porta aberta no céu, como também primeira voz que ouvi, como de trombeta a falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Você entende que é uma representação do arrebatamento da igreja, quando fala João ali, sobe aqui, lá para o céu? Com certeza, é uma representação assim clara do arrebatamento. Muito bem. Muito bem, ali é uma representação clara de arrebatamento, né? E você vê ali, como se fosse o arrebatamento ali, e não se fala mais de igreja, a igreja só vai ser falada no capítulo 19, totalmente uma diferenciação grandiosa, né? Do capítulo 6, porque o capítulo 6, o cavaleiro no cavalo branco, ele vem só com arco, né? A flecha já foi lançada. Alguns intérpretes acham que essa flecha seria a opressão, né? A opressão lançada pelo mundo. Um abraço aqui para meu amigo Alexandre Galvão, Deus abençoe, grande apologeta. Então, assim, a flecha já foi lançada. Tanto é que o Salmo 46, um salmo de luto, né? Um salmo onde os judeus prestando continência para Deus, Deus é nosso refúgio e fortaleza. Aí, no texto seguinte, ele vai dizer, ele quebra o arco e corta a lança. Ele quebra o arco, entendeu? Ele não fala da flecha. Então, ali é uma referência ao anticristo.
Já no capítulo 19 é diferente. No capítulo 6 ele não tem nome, mas lá ele tem um nome, ele é fiel, verdadeiro. A palavra estava vestida de uma veste salpicada de sangue, o nome pela qual se chama é a palavra de Deus. Né? Ali ele vem se manifestando. Então, o que era oculto lá, né? Ali o termo, tanto é no capítulo 6, é Nical, né? Obter uma vitória, mas Jesus já teve a vitória na cruz do Calvário. Então, há uma enormidade de diferença entre isso aí. Só para você ter uma ideia, né? O próprio texto, né? Apocalipse 3,10, alguns interpretam de outra forma, eu te guardarei da hora da tentação, né? Apocalipse 15:1, 16:1 e 16, versículo 19, diz que a tribulação é um juízo sobre o mundo ímpio. A igreja aposta e Israel rebelde. Usam expressões como flagelo, vinho do furor de Deus, 7 taças da cólera de Deus. Mas João 5:24, Romanos 5:9, 1 Tessalonicenses 1:10 e 1 Tessalonicenses 5:9 nos garante que o salvo não entra em juízo, Jadson. Não foi destinado para a ira. E Jesus nos livra da ira vindouro. Então, meu irmão, quer mais contundência do que isso? A grande tribulação, embora afetando o mundo inteiro, é primordialmente para castigar Israel. Quem fala isso? Jeremias 30, verso 4 ao 9, Daniel 12:1, Mateus 24:15 e versículo 21. Então, tipo assim, são muitos textos, né? São muitas coisas. Eu coloquei aqui no meu livro de escatologia, eu já escrevi alguns livros para várias instituições de teologia no Brasil, nessa área. Outra coisa, a trombeta do capítulo 15, de 1 Coríntios, não é a mesma trombeta do capítulo 8 de Apocalipse. Não é a mesma coisa, tá bom? Não é a mesma coisa. De que se trata? Nisso eu vou divergir um pouco do pastor Ciro, né? O pastor Ciro, ele acha que não tem nada a ver com as festas judaicas. Eu acho que tem tudo a ver com as festas judaicas. Por quê? Porque nas festas judaicas existia o toque da trombeta da festa de Yom Teruah, que acontecia na lua nova, como eu disse, no dia 1º e no dia 2 do mês 7º, chamado Tisri. Então, tocava-se a trombeta. Nesse dia, era 4 toques. Tequiá, Teruá, Shevarim e Tequiá Gedolá. Tequiá, 33 toques. Shevarim, 33 toques. Teruá, 33. Mas esse toque, Tequiá Gedolá, Tequiá Gadol, era um toque só. Era chamado de a grande trombeta, ou melhor, a última trombeta. Quando o povo entendia, quando o povo ouvia aquele toque, Jadson, eles cingiam as suas vestes, cingir as vestes, sabe que tem a ver com rapidez, você precisa de rapidez, cingiam as suas vestes e iam de peregrinação para Jerusalém. Ou seja, é uma tipificação perfeita, uma analogia da igreja, que, ou seja, se preparar, cingir os lombos, porque nós iremos em peregrinação para um lugar que é chamado de paraíso. Né? Então, assim, você tem várias formas, vários trejeitos aí que explicam claramente que não é a mesma coisa, né? Muito bem, professor Leonardo. Agora, uma pergunta que eu quero fazer para você, vamos entrar agora no ponto. O arrebatamento da igreja é iminente? Nós sabemos que há uma discussão entre o pré-tribulacionismo, o pós-tribulacionismo e o meso-tribulacionismo. Quando o pré-tribulacionista fala que Cristo pode voltar a qualquer momento, aí já aparece o pós-tribulacionista dizendo, não, Cristo não pode voltar a qualquer momento, precisa acontecer vários eventos para depois Cristo voltar. Então, eu gostaria que você falasse sobre esse ponto. Para eles é um evento só, né? O arrebatamento da igreja, a segunda vinda de Cristo, é só um evento. Porém, a gente faz a distinção. Nós vemos na palavra de Deus que há uma diferença. Então, o arrebatamento da igreja é iminente, e fala também sobre as expressões que saiu da boca do próprio Senhor Jesus, vem sem demora, vigiai porque não sabeis o dia e nem a hora, estejais sempre pronto, porque não sabe quando virá o vosso Senhor. Fala um pouquinho sobre a iminência do arrebatamento.
Olha só, eu vou falar um texto aqui, e esse texto eu vou explicar um pouco sobre isso. Ó, Apocalipse, e é um dos textos mais difíceis, né, de interpretação. 16, verso 15 de Apocalipse. 16, 15. 16, verso 15. Isso mesmo, capítulo 16, verso 15. Eis que venho como um ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não vejam as suas vergonhas. Aí fala assim: eis que venho como um ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia. A palavra vigiar, no hebraico, ela tem um sentido muito esclarecedor e muito interessante. Ela significa manter a chama acesa. Manter a chama acesa. Não tem nada a ver com a questão das 10 virgens, porque ali eu interpreto de outra maneira, né? Ali não se trata da igreja, ali é para Israel, entendeu? Então, por isso que os pós-tribulacionistas vão ficar um pouquinho louco com Leonardo Andrade, porque Leonardo Andrade não segue esse caminho que eles querem, aí eles não tem como, né? Então, a questão é a seguinte, que naquele tempo havia os vigias do templo, né? Os vigias do templo. E para vigiar o templo, quem vigiava era o sacerdote. E os sacerdotes se revezavam entre os seus turnos. Tanto é que a ordem de Vaikra 6,13, Levítico 6,13 diz: a chama do altar deverá sempre estar acesa. E quem garantia essa chama acesa, ou seja, esse vigiar, entre aspas, era o sacerdote. Mas aí, de noite, era complicado, porque tinha o Ganave. Quem era o Ganave? Ganave era o ladrão da noite, que passava vigiando para ver se o sacerdote estava dormindo ou não. Se ele chegasse, ele ficava com a tocha na mão e pegasse o sacerdote dormindo, ele ateava fogo na ponta das vestes. Ateando fogo nas pontas das vestes, o sacerdote ia levantar, né, nervoso ali, ia tirar suas vestes, que estavam em chamas. Se ele tirava suas vestes em chamas, como é que ele ia ficar? Nu. É por isso que o texto vai dizer isso, ó. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não vejam as suas vergonhas. Então, ou seja, é necessário, em toda a Bíblia está explícito isso, que todos vigiem, para que aquele momento não seja pego de surpresa. A palavra surpresa, que nós definimos aqui, ladrão kleptos, né? Lá, da kleptes, essa palavra está muito enraizada com a iminência da volta, né? Porque será a qualquer momento, nós não sabemos o dia e nem a hora. Quando fala isso, é muito claro. É muito claro. Então, a palavra vigiar ali, ela dá esse sentido. Nós temos que vigiar. E vigiar aqui é interessante. Manter a chama acesa é interessante, porque quando fala bem assim, a chama do altar deverá sempre estar acesa, né? Em contínuo. A palavra no hebraico é tamim. Tamim. E quando fala assim, e tendo Abraão a idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse: eu sou El Shaddai, eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. A palavra perfeito é tamim. Porque para Deus, perfeição é ser contínuo. Olha que interessante. E isso tem a ver com o quê? Com soteriologia, com salvação. A salvação, eu não sou universalista, mas a salvação também não é esse bicho de 7 cabeças, não, que muitos colocam, não, Jares. Porque quando Jesus estava lá na cruz do Calvário, ele viu assim, ele viu o trabalho da sua alma e ficou satisfeito. Porque o justo justificará poucos? Não. O justo justificará muitos. Então, muitas pessoas serão salvas. Ao contrário da tribulação, porque Isaías vai falar: poucos homens restarão na terra. Excelente, professor Leonardo. Então, ficou muito bem dito, né? Que o arrebatamento da igreja
pode ser a qualquer momento. E aqui já fica um alerta, né? Se nós não sabemos o dia e a hora em que Cristo vem buscar o seu povo, nós não sabemos o ano, não sabemos o mês, não sabemos o dia e nem a hora, então precisamos aguardar todo ano, todo mês, toda hora e todo dia. Porque, como disse, né, João, né, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu gostaria que você trouxesse agora para nós, professor Leonardo, a definição dessa palavra Maranata, né? E eu vejo que é importante também, porque traz o sentido de você aguardar o Senhor, né? Tá mudo. Aí. A palavra Maranata é uma palavra em aramaico. Ela é Maran Atá. Maran Atá. Não é junto, tá? Igual no grego. É Maran. Maran é o Senhor. Atá é tipo assim. Atá vai ser igual no hebraico, né? No hebraico tem Ani, eu, Atá, tu, Ru, ele, né? Então, Atá é você. Tipo, Maran, o Senhor, ele. Tipo, o Senhor, tu. O Senhor, tu vem. Nesse sentido. Então, Maranatá é o Senhor vem, literalmente. Então, a palavra Maranata significa o Senhor vem, uma referência ao Senhor Jesus. Mas interessante, Jades, eu queria compartilhar com você aqui um estudo que eu fiz de uma análise exegética, né? Eu sei que aqui é melhor a Professor gente... Leonardo, Pode antes do falar. senhor apresentar seu estudo, é algo que eu acho bem interessante, nós como pré-tribulacionistas, nós aguardamos o Senhor Jesus, né? Como o Isso. senhor bem trouxe a definição, o Senhor Jesus vem, né? Nós não aguardamos grande tribulação, não aguardamos anticristo, não aguardamos anjo da morte, não aguardamos taça da ira de Deus, nós aguardamos o Senhor Jesus, conforme a palavra Maranata. É Só verdade. três pontos. Então, a palavra Maranatá, ela já vai falar tudo isso, né? Depois a gente fala sobre a criptonita dos pré-tribulacionistas, né? Eles falam que a criptonita nossa, né, de quem é pré, é o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Aí depois a gente fala sobre isso. Mas eu fiz um estudo exegético de João 14, verso 3. Ali no grego é cair, eam, poruto, né? Eu estou com óculos, mas mesmo assim, para perto é pior ainda, né? Retomai so, rumim, topom, palim, ericomai, cai, paralepsomai, rumas, pros, emalton, riná, rotu, emiego, cai, rumeis, né? Seria isso. Aí você tem cai ali. O que é cai? É uma conjunção aditiva. Eam seria uma conjunção condicional, sentença condicional da terceira classe, expressando ação potencial. Quando eu for conduzido, né? O texto ali é eu subirei ao Pai, né? Deixa eu ler para vocês no português, né? João 14. João 14, 3. E se eu for preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Né? Aí ele fala, ó, etomaiso, que eu prepare, é um verbo na primeira pessoa, no singular. Aoristo, no subjuntivo. O subjuntivo ali é o que mais nos interessa. Porque na cabeça do pós-tribulacionista, na cabeça do pós, esse lugar já está preparado. Mas o subjuntivo ali é magnífico. Porque esse modo, o modo ativo, ele dá a ideia de certeza. E o modo subjuntivo, ele dá a ideia de incerteza. Algo que ainda há de fazer ou há de se concretizar. Ou seja, então ele vai preparar uma morada. Então a morada ali é inegável, que é o céu, ele é uma referência do céu, tá? E que ele vai preparar um lugar. E é interessante que ele fala bem assim, que ele fala assim, e se eu for preparar lugar, virei
outra vez. Virei outra vez. Outra vez está dizendo o quê? Uma clara evidência do mesmo texto que nós temos lá de Hebreus 9, 28. Segunda vinda, né? Ou seja, que ele virá novamente, ou seja, que ele virá. Então, só para as pessoas terem uma ideia. Primeiro, ele vai. A primeira vinda, Jesus veio na Terra, deu a sua vida, arrebatamento secreto, 7 anos de tribulação, 3,5 últimos anos serão de grande tribulação, depois a parousia, que é a aparição do Senhor, epifaneia, manifestação, e ele virá, né? A segunda vinda, então ele virá outra vez. Então, essa é a cronologia que nós acreditamos. Muito bem, professor Leonardo. Eu também entendo que João 14 ali, o nosso Senhor Jesus Cristo trazendo as palavras de conforto aos apóstolos, aos discípulos, se refere à casa do Pai, ao céu, porque Cristo, ele, na oração do Pai Nosso, ele disse assim, Pai Nosso que estais no céu. Então, o Pai está no céu. E quando Cristo diz que vai para o Pai, então é uma referência ao céu. E o senhor também entende que ali é a referência do arrebatamento? Nas palavras de Cristo? É uma referência? Sim, com certeza. Com Eu certeza. também. Porque eu vejo que é uma palavra direcionada para os discípulos. Então, ele vem para a igreja. E os discípulos representam a igreja. Sim, Então, muita coisa que Jesus falou, né, Jadson, tem a ver com o arrebatamento, tem a ver com a volta dele. Vários textos, várias colocações dele tem a ver com de fato, que ele se mostraria dessa forma. Uma certa vez, ele ia vir num arrebatamento que nós denominamos como arrebatamento secreto, né? Arrebatamento secreto. Então, eu acredito, sim, que se trata dessas questões, sim. Nós dizemos que é secreto porque vai ser um evento muito rápido, né? E o apóstolo Paulo fala que vai acontecer até a ressurreição dos que morrerem em Cristo, né? E haverá transformação do nosso corpo, e será num abrir e piscar de olhos. Se o senhor puder ler esse texto e trazer uma exposição também, está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, onde fala que no abrir e piscar de olhos seremos arrebatados, né? 15:52. 15:52, Isso. no momento, no abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, né? Esse texto. Aí continua. Vamos lá, deixa eu achar aqui. Eu estava procurando outra coisa. Todo ele? Primeiro. Só essa parte que fala uma menção aí da transformação dos nossos corpos. Ah, sim. Aí, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, né? É interessante isso aí. Aí, o que você quer que eu fale sobre isso aí? Sobre a questão que será no momento, né? No abrir de olhos. Você entende que é uma referência ao arrebatamento também? Sim, claro. Porque isso aqui Eu está muito também. ligado também à festa de Yom Teruah. Entendeu? Esse abrir e fechar de olhos tem a ver com a festa de Yom Teruah. Eu escrevi isso no meu livro também. Entendeu? No momento aqui, os estudiosos aí que nos precederam, né, eles falam sobre isso no aspecto aqui de milésimo de segundo. Então, é uma coisa muito rápida, entendeu? Então, essa questão é inegável aqui, diante desse texto que nós temos aqui, diante dos nossos olhos, né? Excelente, professor Leonardo. Vamos agora para o outro ponto, onde é a questão da grande tribulação, né? O que é a grande tribulação e para quem é e por que a igreja não passará por este acontecimento, né, escatológico. Vamos lá, só um detalhe dessa questão. Tem muita gente que diz assim, eu sou igreja, eu sou igreja. Na verdade, eu não sou igreja. Eu escrevi um artigo assim, eu não sou igreja. A igreja é muito maior do que eu. Entendeu? Sabe por quê?
Porque você lê 1 Coríntios capítulo 12, verso 14, verso 19, vai dizer que o corpo de Cristo não é formado por um só membro, mas por vários. Então, um só não é corpo de Cristo. Você faz parte do corpo, você é membro do corpo. Aí uma pessoa falou assim, mas a Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito. Meu irmão, a palavra templo no grego é naos. Naos não tem nada a ver com igreja. Ah, tem não, tem não. Naos, pode ser naos de Afrodite, naos de Ossain, naos de Exu, naos de... Fala um Deus aí, me ajuda aí. Naos de Zeus. Poseidon. Poseidon. Do Espírito Santo. Também. Pode ser qualquer um, porque é opcional. Templo é opcional. Mas igreja, Jadson, só tem um cabeça. Quem é esse cabeça? Jesus. Então, igreja não pode ser outra coisa. Então, o único dominante da igreja é Jesus. No período da tribulação, quem vai dominar? É o anticristo. E ele vai dominar a igreja no lugar do cabeça? Não faz Já sentido. destrói essa tese totalmente. Outra coisa, teve um pós-tribulacionista que dizia assim, Léo, nós vamos passar pela tribulação porque nós não somos melhor do que Israel. Eu falei, quem te falou que nós não somos melhor do que Israel, varão? Quem te falou? Eu falei, eu te provo que nós somos melhores. Quem falou isso? Leonardo Andrade? Não. Quem falou isso foi o próprio Senhor Jesus. Jesus disse o quê? Bem-aventurados sois vós que não viram, mas creram. Essa palavra bem-aventurado é aquela mesma usada lá no Antigo Testamento. No Salmo 1, Ashire Raish Asher Lo Halá. Bem-aventurado o varão que não anda. Ali o bem-aventurado é o Ashire. O bem-aventurado é esse que não viu, mas creu. Israel viu e não creu. Por isso, quem está sendo chamado de bem-aventurado por Jesus somos nós. Essa diferenciação é colocado, não estou fazendo aqui teologia da substituição, porque eu tenho muito apreço por essa teologia judaica, eu estudei muitos anos com os judeus. Não é isso, não é teologia da substituição, não acredito nisso. Mas nós temos um legado maior porque nós cremos sem ver, entendeu? E eles viram tudo, aconteceu os milagres, e mesmo assim eles não deram crédito. Então, para nós, é algo maior, né? Excelente. Gostaria que o senhor falasse sobre o ponto, né, da grande tribulação, que será esse evento, e se a igreja vai passar ou não, e a quem está destinada a grande tribulação. Então, vamos lá. Eu falei aqui que ele, como sendo o cabeça, é impossível da igreja passar pela tribulação, porque a tribulação, o anticristo será o dominante, né? Tanto é que no capítulo 6 de Apocalipse fala de obter uma vitória, Nikal, né? Nikal é obter uma vitória. Então, já fala que ele vai, por um momento, ele vai ter vitória sobre alguns, né? Então, a tribulação, a palavra tribulação, ali, é a palavra, a gente pode falar clipsis ou clipse, né? Bem rápido, né? A gente fala pneu. Pneu, ele tem 4 letras, mas ele tem 5 fonemas, né? É pneu. Entendeu? Aí tem alguns que falam, não é tilipsis. Pode ser tilipsis também, tá? Quem assegura isso foi o próprio professor aqui de grego aqui da comunidade helênica aqui de Vitória, aqui, Cosmos, ele fala sobre isso aí, essa questão aí na aula dele. Então, pessoal, vai brigar com ele, não é com o professor Leonardo, não. Ah, professor Leonardo,
não brinco com o Leonardo. Eu gosto de citar os referenciais teóricos para eles ficarem na linha de frente. Então, mas quem entende de fonema sabe do que eu estou falando, né? Aí a meia dúzia aí querendo falar uma coisa que não sabe, querendo fazer pronúncia aí, essas pronúncias aí. Meu irmão, cada coisa que a gente vê que, sério, me dá nojo. Querendo acertar na pronúncia. Meu irmão, a melhor pronúncia não é erasmiana, entendeu? Quem está dizendo? Agora não é referencial, agora é professor Leonardo, entendeu? A melhor não é. Porque a pronúncia dele é uma pronúncia reconstruída, não é tão tardia assim, entendeu? Então, o grego de Homero, que é o grego mais antigo, tá, pessoal? Mas vamos lá. Então, vamos tratar como clipses, né? Eles gostam assim, então, os clipses. A palavra tribulação, né? Comprensa. É como se aquela máquina que pega a palha e comprensa e coloca em outro lugar. Ali se trata totalmente de Israel e o mundo ímpio, tá? E o mundo ímpio. Eu usei no meu livro, para retratar essa história, a parábola da grande ceia. A parábola da grande ceia, Jadson. É interessante que a parábola da grande ceia, ela fala de um grande banquete. Lucas 14, ele vai falar de um grande banquete. Só que o banquete, naquele tempo, ele tinha duas formas, né, de tratar o banquete. Primeiro, o convite da preparação e o convite da confirmação. Vou repetir: preparação e confirmação. O primeiro convite, eu chegava lá na sua casa: Jadson, você vai lá? Vou, Lan. Tá certo, né, Barão? Tá certo. Esse era o convite da preparação, porque, mediante a sua afirmativa, eu ia preparar o alimento a ser oferecido no banquete. Já falava: mulher, aumenta o feijão, porque o Jadson vai vir aí. O Jadson come com força, hein? Aí preparava. De tarde, eu só passava na sua casa. Tá certo, né, Jadson? Foi isso que aconteceu ali. E na confirmação, todos deram um nome. Mas depois, na preparação, desculpa, na confirmação começaram a se excusar. O primeiro fala bem assim: comprei um campo, importa e vê-lo. Olha que cara dissimulado. A palavra ceia significa refeição noturna. É uma janta. É uma janta. Claro que a ceia retratada de 1ª carta aos Coríntios 11 não é uma janta, porque ele especifica ali, você quer comer, você quer... Vai para sua casa. Aqui não, aqui é outra coisa. Tá? Aí, é uma janta, é uma refeição noturna. Se hoje já é difícil enxergar, você imagina naquele tempo. Você imagina aquele tempo. O meu óculos aqui, ele é para longe. Ele é para longe. Aí, para perto, ela queria fazer. A oftalmologia queria fazer multifocal, né? Aí uma pessoa me falou: rapaz, não pega esse negócio de multifocal, porque você tem que virar o olho assim, um negócio. Falei: não quero isso, não. Para enxergar mais perto hoje é um pouquinho complicado, mas para longe está perfeito. Você imagina de noite em Israel, naquele tempo. Então ele mentiu descaradamente e disse que comprou um terreno. Ele já tinha dado a confirmação de que ia e falou que comprou um terreno. Para comprar um terreno naquele tempo não é igual hoje. Hoje, como é que você compra o terreno? Você compra para construir. Naquele tempo, você comprava para plantar. Você levava uma vasilha, tá? Eu vou pegar uma vasilha aqui. Você levava uma vasilha até esse lugar. Você quer me vender um terreno? Eu levava, pegava um pouquinho da sua terra e plantava uma semente. Essa semente tinha que sobreviver nas 4 estações do ano. Ou seja, para comprar um terreno, demorava cerca de 1 ano aproximadamente. 1 ano. Então ele falou que de manhã para tarde ele já comprou um terreno. Olha que cara mentiroso. Aí o segundo fala assim: comprei 5 juntas de bois, vou experimentar. De noite também, olha só, mentiroso. Aí o outro fala bem assim: Ginai Kaegema, contrair núpcias com uma mulher.
Um judeu nunca falaria da sua esposa assim com outro judeu. Então, se trata ali, basicamente, de uma mulher promíscua ou talvez até prostituta. Aí, o que o dono vai dizer da ceia? Vai dizer assim, ó, eles recusaram, vai trazer a informação, eles recusaram. Aí ele vai pelas ruas e valados, traz os cegos, os mancos e os aleijados. Quem são esses? Somos nós. Como que eu sei e tenho certeza que somos nós? Você já viu falar, Efésios 2,15, vai dizer assim, que ele derrubou o muro da separação? Esse muro da separação é só reto. Era um muro que ficava de frente para o templo, né? E as pessoas que iriam fazer as regalim, né? Ou outras festas, as festas de peregrinação, eles iam até o templo para ser salpicado de sangue, com o quitel, né, veste branca, e chegava, e tinha um porteiro lá. E ele olhava assim, você é de qual tribo? Sou da tribo de Manassés. Pode entrar, está de veste branca, beleza. Se chegasse um aleijado, manco ou gentil, tinha uma placa. A arqueologia achou essa placa, que dizia assim, todo cego, manco, aleijado, não ultrapasse pelos muros do Sorque, pois o Deus Israel vai te fulminar. Foi daí que inventaram a história. Ó, lá em Betesda tem um anjo, vai para lá. Não fica aqui não, vai para lá, tem um anjo, vai te curar. Aí eles iam. Foi daí que surgiu essa história. Então, esses cegos mancos se tratam da gente, nós, que fomos rejeitados. Mas, graças a Deus, Efésios 2,15 vai dizer o quê? Ele derrubou o muro da separação, e por isso não há judeus nem gentios. Hoje é um só povo. Então, aí nós aceitamos. Aí, o que o emissário dele vai dizer? Ainda há lugar. Aí ele vai dizer assim, força-os a entrar. Essa palavra forçar para entrar, o que a Bíblia diz? Zacarias 4, verso 8 vai dizer, não é por força e nem por violência, mas é pelo meu espírito. O espírito vai estar aqui na tribulação? Vai. Ele só não vai atuar. Não vai atuar. Então vai ser baseado na força. Então esses serão trazidos na base da força. Aí quem vai ser trazido na força? Aqueles que rejeitaram o convite. Aí ele vai dizer assim, ó, mas esses não participarão da minha ceia. Olha só o que o texto está dizendo, é só ler. Eles vão entrar na festa, mas eles não vão participar da ceia. Olha que interessante. É Israel, porque Israel é necessário passar pela força para aceitar o convite. Essa força é tribulação. Para ser lacônico aqui agora, as colheitas principais, a colheita da cevada, a colheita do trigo e a colheita da uva. A cevada, você pegava o rastelo, aquele garfo, jogava para cima e o vento batia e separava a palha do grão. Porque a cevada você não pode amassar ela, porque danifica o grão. O vento, no Antigo Testamento, é rua. Rua é espírito também. No Novo Testamento, é pneuma. Pneuma também é espírito. Ou seja, o vento separando ali fala do Espírito Santo de Deus que vai separar quem é e quem não é, quem serve e quem não serve. Fala do arrebatamento da igreja. Depois vem a colheita do trigo. O trigo, ele nasce igual o joio. A única diferença é que dentro do trigo tem uma semente. Por ele ter uma semente, Jades, ele fica pesado e vai cair, né? Cai. O joio não. Por ser vazio, ele fica em pé. A Bíblia diz que o anjo vem com a foice e aquele que tiver em pé, como diz o pastor, bau. E a última colheita é a da uva. Como é que era feita a colheita e o suco da uva, a extração? A uva, você pegava uma prancha chamada tribulum. Vou repetir.
O nome dessa prancha é tribulum. Você amassava a uva ali até sair todo o caldo. Tribulum é a mesma palavra que surgiu a palavra tribulação. Ou seja, quem são a colheita da uva? Israel e os ímpios que negaram a Cristo. Terão que passar pela colheita da uva. Ou seja, eles são a colheita da uva. Eles terão que passar pela prancha do tribulum, ou seja, pela tribulação. Excelente, professor Leonardo. Então, também já foi bem apresentado que a grande tribulação é um evento destinado ao povo de Israel e também ao mundo ímpio. A igreja não vai passar por esse momento, que será um momento não apenas de conversão, mas também de ira, né? Não só os remanescentes de Israel vão se converter, como também vai ser um momento do anticristo, de perseguição, um momento de ira. Então, a igreja não está destinada a este evento, porque, como você bem citou, né, João capítulo 5, versículo 24, quem ouve a voz de Cristo e crê naquele que enviou ele, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida, né? Não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, não é um evento destinado à igreja. Agora, um ponto que eu quero entrar aqui, professor Leonardo, e depois eu quero já trazer a parte prática em relação, quando nós estamos falando do arrebatamento, né, como se preparar para esse evento e o que devemos fazer, né, em relação ao arrebatamento. Quais são os sinais que apontam que o fim está próximo? Nós sabemos que existem sinais que antecedem a segunda vinda de Cristo, e eu creio, professor Leonardo, e certamente eu acho que você crê também, que esses sinais estão acontecendo diante dos nossos olhos. Estão acontecendo nesse exato momento. Então, o que você pode falar sobre os sinais do fim? Tá mudo. Os sinais do fim, né, são vários, né? Eu tiro por base, principalmente o texto de Mateus 24 até o versículo 8, né? Principalmente até dores de parto, né? Dores de parto ali é uma referência à mulher quando vai dar à luz, né? A mulher dando à luz. A mulher ali ela tem contrações, segundo alguns estudiosos, né, do tema escatologia, dizem que a mulher sofre 60 contrações, que são 60 sinais que a igreja, que Jesus dá, que ele vai voltar, né? Eu costumo dizer, melhorar um pouco, eu trabalhei nessa área da saúde, né? Essa área de saúde eu entendo um pouquinho. Quando a mulher chega já com bem adiantado o estado de gravidez, você pega e coloca ocitocina. O que é a ocitocina? A ocitocina ela vai estimular o útero, né? Vai estimular o útero da mulher. E assim ele vai adiantar, de certa forma, o parto ali. Então, eu costumo dizer que nós estamos vivendo os sinais da vinda de Cristo com ocitocina, ou seja, com um adiantamento, né? Porque não tarda. Então, nós vemos vários sinais, né? Eu escrevi no meu livro aqui alguns sinais, né? Eu posso até ler aqui para todos, né? Os sinais da volta de Jesus e na natureza, né? Quando observamos as Escrituras, encontramos nela vários pré-anúncios da volta de Cristo. Esses sinais são claramente observados em ações provocadas na natureza e também nos homens. O próprio Jesus alertou de que devemos estar atentos no que tange aos sinais claramente expostos por Deus para seu povo. Aquilo que Lucas 12, 54, 56. A natureza expressa os anseios da divindade. Assim aconteceu quando Jesus entregou o Espírito, né? A própria natureza ali, ela reivindicou, porque houve trevas. Então, vai haver terremotos, desde vários dos primórdios do tempo, sempre teve terremoto, né? Um dos sinais mais claros que envolve a vinda de Cristo é o terremoto. A cada instante, nós podemos ver que eles vão só aumentando. Segundo Abraão de Andrade, durante o século XIX, ocorreram 41 grandes terremotos,
que mataram um pouco mais de 350 mil pessoas. Já no século XX, o número praticamente dobrou para 96 grandes terremotos, né, que provocaram a morte de cerca de 2 milhões de pessoas, né? 2 milhões de pessoas. E acho que 150 mil pessoas. Então, terremotos é grande, né? É um grande sinal, né? Então, no período da tribulação também vai haver um grande terremoto. A falta de água, né? E grandes maremotos, né? Nós temos o texto de Ezequiel 4,16, que fala que o pão vai ser dado por medida. Até 2001, Jadson, você ia na padaria e comprava pão por unidade. Não era por peso. Hoje é por peso. E se cumpriu na risca o texto de Ezequiel. E a água será dada por medida. Então, a água hoje é bem precária, né? Alguns anos atrás que eu dei esse estudo, houve aquele racionamento da água, né? Eu dei esse estudo em novembro para os obreiros aqui do nosso ministério, e em janeiro começou o racionamento, né? Além dos maremotos, né, nós podemos citar o tsunami, né, a palavra tsunami, ela significa onda no porto, né, algo assim. Então, o maior tsunami que nós temos foi o tsunami de Sumatra, né, 2004, se eu não me engano. Né? Isso aqui eu não coloquei aqui. Ali, acho que morreu 270 mil pessoas. Então, naquele tsunami ali, é interessante que também é um relato bíblico. Lucas vai falar sobre isso. Também é um sinal da vinda de Cristo, né? Guerras e rumores de guerra. Eu escrevi aqui, isso eu escrevi. A Primeira Guerra Mundial ela teve início em 28 de julho de 1914 e durou até 11 de novembro de 2018. A Segunda Guerra ocorreu entre 1935 até 1945. Na Primeira Guerra Mundial morreram cerca de 8 milhões de pessoas e deixou aproximadamente 15 milhões de mutilados. Na Segunda Guerra Mundial, o número de mortes foi assustador. Morreram aproximadamente 55 milhões de pessoas, só para você ter ideia. Ou seja, as coisas só vão aumentando. A fome assola toda a humanidade. Estima-se que 7,53 bilhões de pessoas no mundo. Segundo a ONU, 820 milhões dessas pessoas no mundo são atingidos pela fome. Então, assim, são vários, são afetados pela fome, pela inflação, pelos gananciosos frustrados, como diz Tiago 5,3. E a solução desse problema não é impossível. Estima-se que 100 milhões de crianças morreram de fome. Isto poderia ser mudado pela venda de 10 caças stealths, ou pela quantia que o mundo gasta no seu aparato militar. Olha só. De acordo com dado estatístico, com o dinheiro da venda de apenas um míssil, uma escola cheia de crianças famintas poderia se alimentar com uma refeição todos os dias durante 5 anos. Olha só. Custa apenas 0,25 centavo de dólar, para garantir que uma criança tenha acesso a todos os nutrientes e vitaminas necessários ao crescimento. Essa é a fonte da Unicef. Então, pestes assola toda a humanidade. Quando eu escrevi esse livro aqui, a versão mais antiga desse livro aqui, tá? Deixa eu botar aqui, fazer uma mexã, né? Quando eu escrevi esse livro aqui, eu escrevi 2011, por aí. Eu coloquei uma coisa aqui bem interessante, que a cada 100 anos ocorre, olha só, hein? Não é previsão, não preciso disso. Mas olha só, a cada 100 anos ocorre uma grande pandemia no mundo. Em 1914 foi uma grande pandemia, né? Que foi a pandemia da malária. Então, agora, depois, 2019, a cada 100 anos, então ocorre. Então, se nós durarmos 100 anos novamente, pode contar que daqui a 100 anos ocorrerá outra grande pandemia, tá bom, pessoal? Então, fora isso, são muitos sinais, né? Os vírus, hoje em dia é muito mais fácil, né? Eu coloquei aqui nesse livro, como que é fácil você pegar, né, essas questões de gripe ou de outra coisa,
hoje em dia eles estão fabricando bombas, né, de vírus, principalmente com o vírus da varíola, né, se eu não me engano. Somente Israel e os Estados Unidos que tem vacina para toda a população, tá? A Rússia tem apenas para os médicos e para os soldados, e o resto não tem nenhuma defesa. Então, o mundo está aberto, suscetível para ser atacado, para ser novamente infectado aí por vírus e outras coisas. Então, falsos cristos, falsos profetas, né? Eu citei aqui vários falsos cristos aí que nós temos aí, falsas doutrinas, depravação moral, suicídio, né? Suicídio. Eu coloquei várias situações de suicídio, né? Aquele Jim Jones que levou o pessoal para uma das Guianas e ali cometeu suicídio em massa, cerca de 1.000 pessoas morreram. Então, nós temos ali grandes cidades, grandes metrópoles, entendeu? Eles dizem como foram os dias ali de Noé, havia grandes cidades, grandes metrópoles, avanço tecnológico, depravação e promiscuidade, dias de grande intensidade e violência, dias de homens maus. Então, isso é fato. Então, esses são um dos sinais primordiais, né? Temos outros sinais também, né? Que é Israel se tornar nação, né? E esse, para mim, também é um sinal maravilhoso, né? Porque Israel se tornar nação, já havia um relato de que Israel ia dispersar. São vários os textos na Bíblia Sagrada, não posso enumerar todos aqui. São vários textos que Israel ia dispersar pelo mundo. E aconteceu, né? Na diáspora, Israel dispersou pelo mundo. Aí, o que aconteceu? Em 1948, desculpa, né? 14 de maio de 1948, o que? Israel se tornou nação. Isaías vai até dizer, seria uma nação, Sião esteve de paz, pode ser uma nação em um dia nascer. O Brasil viveu 500 anos e até hoje aí está aí, ó, nascendo ainda. Então, num dia só nasceu. Eu falo que nasceu por quê? Porque no dia 14 de maio de 1948, Israel tornou nação. No dia 15, teve a Guerra da Independência. Israel tornou-se vencedor. Então, é um fato marcante, né, sobre essa questão, né? Fora, nós temos os sinais de Bolanes, né, que está acontecendo. Nós temos o próprio muro, né, da porta oriental que está fechada. Ezequiel 43 e 44 faz uma profecia sobre isso, né, que a porta estará fechada porque o Messias passou por ela, Deus passou por ela, o Messias passou por ela. Então, em 1519, Suleimã, aquela porta era aberta. Suleimã ouviu, né, que conquistou aquela área, até construiu o Domo da Rocha, né, e o templo Al-Aqsa, que nós temos lá hoje em Israel. Ele ouviu falar assim, Suleimã, o Messias judeu vai entrar por essa porta e vai se assentar aqui nessa área e dizer que ele é o rei dos judeus. Aí Suleimã fechou a porta e construiu um cemitério na frente ali, porque os judeus não podem, o Messias não poderia tocar nos mortos, né? Então, assim, tudo se cumprindo diante dos nossos olhos, né? Para que nós saibamos que Jesus em breve vai voltar. Muito bem apresentado pelo senhor, professor Leonardo. Sinais aí na área da natureza, da sociedade, da política, em várias áreas aí você apresentou sinais que apontam para o fim. Uma curiosidade que eu tenho, gostaria de saber se você acredita que é um sinal profético a questão da reconstrução do terceiro templo lá em Israel. E outro ponto, se você concorda com essa visão escatológica de alguns rabinos e também teólogos protestantes em relação aos 6.000 anos, né, que a Terra iria durar 6.000 anos para o Messias vir, e aí no sétimo seria o milênio, onde a Terra iria descansar com o reinado do Messias. Você concorda com essa visão aí? Pode falar sobre os dois pontos? Eu propriamente,
assim, eu tenho que lembrar porque a memória é uma benção. Primeiro, né, eu acredito sim no templo, é necessário. O templo é necessário porque para o próprio cumprimento ali das 70 semanas de Daniel é uma necessidade. Né? Eu até tenho uma especulação, né? Porque Israel é protegido, tem um escudo de ferro hoje, né? Que os mísseis, né, eles são abatidos no ar, porque as próprias ondas sonoras ali destroem o míssil no ar. Eu creio que vai haver uma certa facilitação ali para destruir o templo do Domo da Rocha e o Al-Aqsa. Ou se não, o Oslo 3, né? Porque já tivemos Oslo 1, Oslo 2 e o Oslo 3, aí você fica de cabeça em pé para ver, né? Porque Oslo é o tratado de acordo entre Israel e Jordânia, né? Os países árabes ali. Então, quando houver isso, né? Então você fique preocupado. Então, mas eu acredito que vai ser uma facilitação ali para destruir, de fato. Depois de destruir, em 68, na Guerra dos 6 Dias, junto com Moshe Dayan, Israel tomou aquela área ali, né? Mas a ONU obrigou eles a devolverem, né? Então, eu creio que se destruir não vai ter como mais reconstruir um templo árabe, né? Eu acho até em acordo com o próprio anticristo, né, que vai ser uma pessoa muito influente, então ele mesmo vai tratar desse acordo. Não, vou te dar outro lugar, vou fazer isso, e vai ser uma pessoa assim, né? Tanto abrindo uma aspas aqui, teve uma pessoa que falou bem assim que o anticristo era Emmanuel Macron, né? Gente, Emmanuel Macron, eu perguntei a um amigo que mora na França, ele falou assim, como que é Emmanuel Macron? Ele falou assim, o cara é odiado, ninguém gosta dele. Eu falei, então não é o anticristo, não tem como. Porque o anticristo, pessoal, ele vai ser amado, ele vai ser idolatrado, entendeu? Ele vai ser idolatrado, então não pode ser uma pessoa assim, não pode, entendeu? A Bíblia diz que ele fala coisas que convencem, entendeu? Então não pode ser. A segunda pergunta, você falou sobre a referência dos 6.000 anos. Eu acho que é um erro de interpretação. Né? Os rabinos, eles batem no peito, né, dizendo que só eles têm o sod, né, porque no rabinato, ou na interpretação judaica, eles acreditam nos 4 níveis de interpretação, né, que é Peshat, que é literal, depois Remes, que é o alegórico, Drash, concordância, e o Sod, que é o nível máximo da revelação. E eles acreditam que só eles têm, né? Desse aí passou batido. Eu vou falar isso com outro texto, né? Deixa eu ler um texto aqui, deixa eu ver se eu acho, né? Porque a memória não é tão boa assim, não, mas vamos ver se eu acho aqui. Levítico 25, 13, é isso mesmo? Deixa eu ver se é isso mesmo. Ó, Levítico 25, 13. Eu vou responder isso com esse outro texto. Neste ano do jubileu, tornareis cada um a sua possessão. No ano jubileu, tornareis cada um para a sua possessão. O que eu escrevi aqui? Se você comprar esse livro aqui, tá? Você vai ver que eu falo sobre o ano jubileu. O ano jubileu, aquilo que era seu, Jadson, voltará para suas mãos, sabia disso? Voltará para suas mãos. 2017, quando Donald Trump reconheceu Jerusalém, como a capital de Israel, é um cumprimento desse texto, porque 2017 era ano jubileu. Não tem nada a ver com uns malucos aí falar assim, não, é porque Trump é trombeta, não sei o quê, é uma invenção. Meu irmão, se a igreja durar mais 50 anos, 2067, vai acontecer de novo, alguma coisa vai voltar para a possessão para os israelitas. Isso é Bíblia, nada foge dela. Nós acreditamos assim. Eu não sei se você já viu as profecias de Ben-Judá Samuel, já ouviu falar? Não, ainda Ben-Judá não. Samuel é interessante, porque ele fala da profecia do jubileu. Né? E ele fala bem assim, que depois da morte dele, Jerusalém seria tomada. Aí,
aí aconteceria 6 jubileu, Jerusalém seria tomada. Ele morreu em 1219, se eu não me engano, 1217, isso mesmo. 1217, e em 1517, 6 jubileus, Jerusalém foi tomada por Suleimã. Aí ele fala que depois de Jerusalém ser tomada, Jerusalém, após 4 jubileus, se tornaria terra de ninguém. Aí, após 4 jubileus, que dá 400 anos, 8, né? Desculpa, 8. 8 jubileus, Jerusalém foi para a mão dos ingleses em 1917, e os ingleses não fizeram nada em Israel. Aí ele fala que viria mais um jubileu e Jerusalém retornaria para as mãos dos judeus. Aí você está em 1917. Mais 50 dá 1967. Aí algumas pessoas, por não conhecerem, dizem assim, Leonardo, ele errou, porque Israel tornou nação em 14 de maio de 1948. Ele está falando de 67. Meu amigo, na partilha da ONU de 1948, não foi incluída a cidade velha de Jerusalém. Ela só foi conquistada na Guerra dos 6 Dias, em 1967, cumprindo na risca o que o Ben-Judá Samuel profetizou. E ele falou assim que depois dessa conquista viria o último jubileu e abriria o tempo messiânico, aonde o Messias poderia voltar a qualquer momento. Entendeu isso aí? Então, o que eu estou comparando com esses 6? Não é questão que Jesus vai voltar já, mas é questão que abre o cenário messiânico e ele pode vir a qualquer momento, porque o relógio messiânico está aberto. Então, ele pode voltar a qualquer momento. É isso que quer dizer. Então, a interpretação é um pouco errada, né? Sim. Esse é o meu modo de ver, né? Claro. Com certeza. Eu entendo, eu vejo até algo interessante na palavra de Deus, a questão da cronologia bíblica. Até ouvi uma vez uma pregação de um teólogo, que ele apresentou na exposição do sermão dele, que dentro de 2.000 anos aconteceu um evento de impacto universal, mundial, assim, na Terra. Quando ele pegou de Adão até a morte de Noé, dá 2010 anos, e aí no ano 1656 aconteceu o dilúvio. Aí da morte de Noé até a crucificação de Cristo, passou mais 2.000 anos, aí Cristo veio à Terra, morreu, trouxe salvação. Aí da morte de Cristo até os dias de hoje, a gente sabe que passou 2.000 anos, né? Então, está para acontecer mais um evento de impacto aí mundial. Então, ele usou essa analogia. O relógio messiânico, ele está acelerado, né? Está mais próximo do que imaginamos. Sim. É isso aí. E agora eu queria entrar num ponto bem importante, professor Leonardo, já para estarmos entrando aí nas conclusões, nas considerações finais. O que você pode dizer para o pessoal aí em relação a essa verdade do arrebatamento, como estar preparado, como viver sabendo que Cristo vai voltar? Eu costumo dizer o fato de nós sabermos que Cristo vem para buscar a sua igreja, o arrebatamento vai acontecer, o fato de nós sabermos essa verdade, nós não devemos viver como esse evento não fosse acontecer, porque vai acontecer, então você tem que estar preparado. O que você pode trazer aí uma mensagem de encorajamento, uma mensagem de evangelização também para as pessoas em relação ao evento do arrebatamento? A mensagem que eu tenho é de vigiar, né? Vigiai e orai, né? A palavra oração, né? Ela significa conexão. Na verdade, ela significa uma relação, né? Uma relação de intimidade, né? Quando você conhece uma namorada ou sua futura esposa, né? Uma pessoa assim, nos primeiros dias você não tem intimidade,
Mas logo depois você vai ter intimidade, as coisas começam a melhorar, e é assim com Deus também. E é interessante você ter essa intimidade com Deus, porque Amós 3,7 diz assim: certamente o Senhor não fará coisa alguma sem antes avisar aos seus profetas. Ele não vai avisar o dia nem a hora, mas ele vai te deixar preparado. Então, se apegue aos profetas de Deus, verdadeiros profetas, entendeu? Porque a Bíblia diz que confia no profeta e prosperará, né? Você vai prosperar confiando no profeta de Deus. E às vezes o profeta não é uma pessoa que vem te entregar uma profecia, não. Às vezes é o próprio Espírito Santo que está ali, porque o Espírito Santo é o amigo do noivo. Dentro da cultura judaica, o, o filho que ia casar, ele não sabia o momento, ele não tinha o aval do pai, entendeu? O que muitas pessoas não sabem é isso. Ele não tinha o aval do pai, ele sabia, ó, estou terminando. Mas a noiva não ficava lá a ver navios. Como é que ela sabia que ela tinha que se adornar e se vestir? Porque o amigo do noivo vinha, Jadson, constantemente dizendo, ó, ele já terminou. Agora só falta o pai liberar e ele vir te buscar. Vai ser o momento que a noiva vai se preparar, se adornar para ser arrebatada. Então, o Espírito Santo, ele já está no ouvido. Como chamas, né? Cumaná, vigia, fica esperto, porque Jesus está chegando aí. Então, é o momento de nós nos prepararmos, tá? Estarmos vigilantes, porque a volta do Senhor é iminente, a qualquer momento. Nós não sabemos o dia e nem a hora, mas esperamos que estejamos preparados para esse grande momento. Excelente, professor Leonardo. Pessoal, certa vez perguntaram para John Wesley, em relação à volta de Cristo, o que você quer estar fazendo quando Cristo voltar? Como você quer se encontrar quando Cristo voltar? John Wesley respondeu assim: eu quero estar fazendo o que eu faço todos os dias, porque todos os dias estou aguardando o meu Senhor voltar. Então, que nós possamos ter esse entendimento, aguardar Cristo todos os dias, em vigilância, em oração. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se você ainda não entregou a vida a Cristo, está afastado dos caminhos do Senhor, se volte para Cristo antes que ele volte. Reconheça Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Faça isso agora, pois amanhã pode ser tarde demais. Então, que venhamos perseverar nos caminhos do Senhor. Eu agradeço aí o professor Leonardo por ter cooperado conosco, trazendo um ensino abençoado, que você possa compartilhar essa live. Eu sei que o professor Leonardo depois vai estar postando também no canal dele. Então, pessoal, deixa o like aí, deixa o comentário e compartilhe esse vídeo, viu? Abraço a todos, que Deus abençoe. Abraço, professor Leonardo. Um abraço, Leritra outro.